Evangelho de hoje, mais um evangelho, e esse eu acho que é muito importante. Todos são, né, na realidade, mas acho que esse está muito assim a ver com a atualidade, sabe? Vamos dizer assim, está muito moderno, entendem? Então vamos lá, né? Pegue o seu copo de água e não se esqueça já de deixar o seu like e escrever se você é um espírita raiz de verdade e a região de onde você está falando. Então, se você não pegou, vai lá, pausa, põe um copo de água, põe um pote de água pro cachorro e tudo mais. Lembrando, pessoal, nós estamos fazendo um curso espírita, maneiro, gratuito, óbvio, de 100 vídeos. Já estamos no terceiro vídeo, amanhã acho que sai o quarto. Então, vamos que vamos. Pessoal, seguinte, Evangelho no lar. Vamos fazer a prece e depois da prece, vamos iniciar o evangelho. E larga a mão de ser bobão e pega o copo de água, porque muita gente me encontra e fala: nossa, Eduardo, eu sempre assisto, mas eu não pego o copo de água. Então vai lá pegar agora, porque o copo de água os espíritos fluidificam, então vale a pena, tá bom? Vamos lá. Senhor Jesus, peço que por favor abençoe a todos os nossos irmãos que estão realizando esse estudo, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, a todos os nossos amigos que vão realizar ao vivo ou gravado depois, não importa o momento, que o Senhor possa enviar seus emissários do bem para inspirá-los a compreender melhor tudo que vem sendo estudado aqui hoje. Que assim seja. Bom, caridade moral e caridade material. O texto vai estar embaixo, eu não vou ler porque eu acho que quem quer pode pausar e ler, tá? A gente sabe, na realidade, hoje a gente vai falar sobre a caridade material, sobre a caridade moral. A gente sabe que a caridade é muito importante de ser feita. Na época de Kardec, a caridade que mais você poderia fazer a diferença era a caridade material. Porque, embora hoje a gente viva num planeta com muitas diferenças sociais, naquela época era muito pior. Naquela época, por exemplo, muito rico tinha tipo 25 empregados, escravos, sei lá o que. E o pobre morria de fome, mas morria de fome nas grandes cidades. A gente sabe que isso hoje ainda existe, mas é muito mais reduzido do que era antes, né? Então, se você tinha aí 99% da população em extrema pobreza e muitos poucos em extrema riqueza, né? Diminuiu, sim, muito, mas ainda precisa diminuir muito mais. Mas aí o fato é que não existia tantos recursos como se tem hoje, né? Então, a caridade material na época, ela era muito mais prioritária nesse sentido, né? Porque a pessoa, por exemplo, se hoje já é difícil você conseguir em alguns locais, por exemplo, do Brasil, uma educação e uma saúde, embora em alguns locais eu acho que Santa Catarina, por exemplo, você consegue isso bem, mas muitos locais não. Naquela época era muito pior. Então ele focava bastante nisso, mas ele não deixou de lado a caridade moral, que é muito importante. Hoje, no mundo da informação, onde uma ação sua, por exemplo, um stories, uma fala online, alguma coisa assim, eu acho que a caridade moral está cada vez mais em alta. E o que eu quero dizer com isso? Tudo que você faz de bem para as pessoas, você pode considerar caridade moral. Que não esteja ligado à matéria, né? Tudo que você faz de mal, você considera contrário à qualidade moral, e que as ações feitas, as palavras proferidas que levem a consequências nas outras pessoas, terão consequências na expiação, na prova e na sua evolução. O que eu quero dizer? Por exemplo, quando um cantor, e às vezes eu bato muito na tecla, por exemplo, da Anitta e tudo mais, tem gente que não gosta, mas é a verdade, é a pura verdade. Quando uma cantora chega, tudo bem, ela pode cantar bem, ótimo, mas quando ela começa a espalhar letras que falem de sexo, de que o corpo da mulher não fala nada, não vale nada, letras machistas, na verdade são isso, né? Que fala-se de droga, de ficar doidão, que ela já falou isso, de bala nas músicas, tudo que é uma droga, né? E que normaliza, vamos dizer, o sexo. O que ela está fazendo? Ela está jogando uma mensagem para milhares de pessoas e de jovens que isso é legal, que a droga, a bebida, o sexo com qualquer um, isso é legal. E o que acontece é o contrário da caridade moral, porque aquilo vai influenciar as pessoas.
E não tem essa de que não influencia. Tudo que você faz praticamente influencia os outros. Vocês podem perceber, pela educação que você recebe, vocês podem perceber como os jovens estão hoje em dia. Está ocorrendo um emburrecimento por conta do TikTok. O TikTok ele tem a capacidade de deixar a mente do jovem cada vez pior. Com crise de ansiedade, ele bagunça o sistema de dopaminérgico, ele faz com que os valores morais sejam deturpados, né? Ele traz prazer mental em curto espaço de tempo, como se fosse um cassino assim da online, sabe? Porque ele não tem nem espaço para você sair da página, ele só tem espaço para você ir para cima e para baixo. Então é algo que está realmente contaminando demais, né? Porque ali ainda por cima, além de tudo isso, ainda é recheado de coisas terríveis. Tanto que eu tenho um vídeo que eu fiz, eu criei um TikTok novo, não tinha feito nada ainda, não tinha colocado nada, na verdade eu nem criei, né? Eu só baixei. Eu não tinha criado conta, não tinha nada. O terceiro vídeo que eu passei pra cima era um vídeo que uma mulher cantava. Ela chupa a cabeça, um negócio assim, né? Obviamente, estava falando de sexo. Então você percebe, né? Eles já entenderam que o que vende é esse tipo de coisa. O que dá mercado para eles é esse tipo de coisa. Então o TikTok vai alimentar as crianças, os adolescentes com esse tipo de coisa. E isso está se espalhando cada vez mais rápido. Então um jovem de 10 anos atrás, ele recebia muito mais informação melhor. Às vezes, de 5 anos atrás, ainda assim. Hoje, ele passa o dia inteiro alimentando o seu cérebro com baixaria, dancinhas, futilidades, coisas que você não tem benefício nenhum. Então assim, pô, tem aquele cara que assiste série, que já é uma perca de tempo, mas ó, que deixe claro, né? Claro, se o cara fica lá meia hora por dia no TikTok, 10 minutos por dia no TikTok, beleza, isso não vai estar atrapalhando ele. 1 hora por dia nas séries, 2 horas por dia nas séries, tá bom, não tô falando que isso é totalmente errado, não é totalmente errado. Eu mesmo gosto muito de ver os shorts do YouTube, né? Que é um parecido com o TikTok, mas tem um conteúdo bem melhor. Então assim, beleza, isso pode ser benéfico, mas a partir do momento que aquilo vira um grande vício, aquilo vai realmente deixando a pessoa cada vez pior. E aí, voltando no que a gente estava falando. Então, quando a pessoa começa a ser condicionada e recebendo essas informações, ela passa a perder, gastar o tempo dela com coisas inúteis. Isso é muito ruim para ela. Então, o que a gente vê hoje pela primeira vez, se eu não me engano, eu vi isso, eu não sei se é verdade, a gente teve uma baixa de QI. Ou seja, os jovens da modernidade atual estão mais burros do que todos os outros antes. Ou seja, sempre foi assim a evolução da inteligência, agora está fazendo assim. E é devido a esse tipo de coisa. Devido a essa informação equivocada de artistas que pintam uma vida falsa que não existe, que não é correta. Devido à informação do TikTok, que é uma vida terrível. Eu vou contar para vocês uma história com o seu. Esse aí, 2 dias atrás. Eu estava no hotel, na recepção, e chegou um cara pra mim e falou: caraca, Eduardo, eu sou seu seguidor, tá? Foi super legal, né? Aí o espírito falou assim: ó, eu tenho um recado pra você. Eu dei um recado pra ele. Que o recado pra ele é o seguinte: olha, você tem que olhar o que seu filho tá fazendo, porque ele não tá fazendo, tem coisas que não estão legais, coisas que ele anda fazendo, assistindo. E ele me falou que o filho dele tem 10 anos. Com 10 anos, a esposa dele, naquele mesmo dia, tinha pego o filho dele assistindo coisas que não deveria, que eu não queria saber o que era, nesses aplicativos. Então você percebe, né, como nós estamos sendo atacados de forma terrível, de forma agressiva, apelativa e violenta. E as pessoas têm que perceberem isso, tem que perceber a cilada que são isso, né? Que é essa cilada, né? E ver o que seus filhos andam fazendo, etc. Não tem que se preocupar em ser a mãe e o pai chato. É melhor você fazer isso do que você ter que pegar um filho que está perdido nas drogas e outras coisas assim, né? Então aí entra a questão da caridade moral. E aí agora que nós vamos começar a falar da caridade moral. A gente falou a inversão da caridade moral. Quando no seu Instagram você vai lá e publica alguma coisa que leva a pessoa à espiritualidade, à inteligência, ao raciocínio, à melhoria da sua vida, a controlar o estresse, a melhoria de alimentação, você está fazendo caridade moral. Porque você está espalhando bem. Vocês estão entendendo?
E é exatamente o contrário desse trabalho, que na verdade as trevas espirituais estão no controle desse trabalho do mal, que faz com que seja legal compartilhar bunda, coisas, mensagens totalmente inúteis, coisas de droga e etc, entendeu? Então essa mudança, essa guerra que nós estamos vivenciando, exige de nós, espíritas, que temos a noção da realidade, do que é o certo, do que é errado, que sabemos o mundo falso que a gente vive, o mundo cheio de armadilhas, né? O mundo fantasioso, que nós temos que fazer a nossa parte. Então eu convido você a fazer a caridade moral. Como? Espalhando o bem. Busca espalhar vídeos espíritas. Eu tô pedindo, eu tô gostando disso. Agora a galera vai lá, posta um stories de um podcast meu, de um vídeo meu e etc, e me marca, eu vou reposto. Mas é bom, porque quando ela posta, tudo bem se ela tiver 50 amigos, 30 amigos, 10 amigos ou 1000 amigos, não faz diferença, porque ela já, pelo menos, está fazendo o possível ali, está demonstrando aquilo para as pessoas. E não é porque sou eu, porque eu sou um idiota, mas o conteúdo que eu pego e que eu espalho aqui é o conteúdo do evangelho, entendeu? Não sou eu que sou especial, mas o conteúdo sim. Então é importante que a gente faça esse trabalho de divulgação das coisas boas, porque nós estamos em uma guerra e é necessário que a pessoa possa até receber uma porrada de porcaria, porque é isso que ela vai receber, a esmagadora maioria, mas um pedaço que ela receba de coisas boas, ó, valerá a pena. Então é isso. Entre os galhos da caridade moral, que seria tolerar os outros, ajudar sempre que é possível, né? Não ser egoísta. É claro que também, quando a gente fala caridade moral, tem que tomar cuidado para não fazer papel de trouxa. Quando tem alguém te passando a perna, te explorando, você não deve aceitar. Mas entre esses galhos, esse eu acho que é muito pertinente na atualidade. Eu convido vocês a fazer o possível para divulgá-lo, tá bom? Pessoal, então é isso aí, vamos fazer o encerramento. Agradecemos ao Mestre Jesus pelo Evangelho maravilhoso, que o Senhor possa abençoar todos os lares, onde as pessoas estão realizando o Evangelho, seja em suas casas, em seus carros, no seu trabalho, e é isso aí. Muito obrigado, que assim seja. Valeu, pessoal. Lembre-se, e aproveita e faz o seguinte, então, divulga esse Evangelho, principalmente para quem tem mãe, que tem filho ou filha, porque tem que estar ciente dos perigos que a internet vem trazendo.